Olá, minha irmã, tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo bem com você, porque comigo está tudo ótimo, graças ao bom Deus, né? E hoje é quinta-feira, eu não costumo gravar nas quintas-feiras, mas eu estou sendo consumida pelo desejo de compartilhar a palavra do Senhor com você. Hoje tem uma palavra borbulhando, queimando no meu coração. Conforme vocês sabem, vocês já me acompanham aqui. Se você não está inscrito aqui ainda, por favor, se inscreve aqui no canal, curte, comenta, compartilha os vídeos, que dessa forma você vai estar me ajudando muitíssimo, vai me motivar a permanecer aqui trazendo esses conteúdos que são simples, mas que fazem todo sentido na nossa vida, né, gente? Então, eu quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor, que está lá no livro de Marcos, no capítulo 8. Vai falar assim, ó. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, não tendo eles com o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhes responderam: De onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão. E tomando 7 pães, partiu-os após ter dado graças e deu aos seus discípulos, para que estes o distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para a região de Dalmanuta. Só até aí. Meninas, eu quero compartilhar com vocês algo que está muito latente no meu coração e é sobre a gratidão. A palavra do Senhor que fala que os seguidores de Jesus estavam diante de uma dificuldade, eles estavam diante de um problema. E qual era esse problema? A fome. Eles tinham muita fome, tinha muita gente com fome, porém não tinham alimento o suficiente, né? E aí, diante desse embate, Jesus pergunta para os discípulos, né? Quantos pães nós temos aqui? Quantos pães vocês têm aqui? E aí, os discípulos, eles falam, nós temos 7 pães. 7 pães. E eram 4.000 pessoas para 7 pães. E eu quero já falar com você que aquilo que você tem é importante. Aquilo que você tem é valioso. Nós precisamos aprender a valorizar o pouco que nós temos. Você sabe qual seria a minha postura? Eu acredito que também seria a sua postura diante dessa situação. 4.000 pessoas com fome. Eu tenho aqui 7 pães só e alguns peixes, mas frisaram no 7. Eu não vou nem apresentar. Então, o que a gente fala? A gente reduz a nada aquilo que nós temos. A gente falar assim, eu não tenho, não tenho. Acaba que a gente desvaloriza o que a gente tem. Quando a gente julga pouco o que nós temos, o que a gente acaba reduzindo ele a nada. Mas eu quero te ensinar uma coisa. A palavra do Senhor que está falando que eles tinham 7 pães. E o 7 é o número da perfeição. Então eu quero te falar que aquilo que você tem em mãos é perfeito para Deus fazer um milagre e mudar a sua história.
Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando, eu não sei qual é a dificuldade, eu não sei qual é a situação que você se encontra. Mas a palavra do Senhor está falando aqui que Jesus, ele se compadeceu daquele povo. Jesus se compadeceu da situação que eles se encontravam. Estavam três dias com fome. E Jesus teve compaixão deles. E eu quero te dizer que sim, alguém se importa com você. Jesus, ele se importa com você. Ele tem compaixão de você. Se você está nele, se você tem a certeza, a convicção que você está em Cristo, que Cristo é com você, espera, somente espera, não desanima, não retroceda, porque Ele vai fazer o milagre que você tanto precisa e vai mudar o quadro, Ele vai mudar a sua história. Então somente confia nele, porque Ele se compadece de ti. E Ele sabe os seus limites. A palavra do Senhor fala que ele fala com os discípulos que ele não poderia despedir o povo com fome. Ele não poderia deixar o povo ir diante daquele problema, porque aquele povo poderia se desfalecer pelo caminho. Então, Jesus, ele se importa com você. Ele se importa com a situação a qual você se encontra. E ele sabe exatamente os seus limites. Então, não se desespera. Agora, eu quero te fazer um convite. Diante dessa situação que você está vivendo, diante desse problema que você está vivendo, o que você tem em mãos que você pode usar? O que você tem em mãos que você pode colocar nas mãos de Cristo, para que Ele possa multiplicar e fazer um milagre que você necessita? Aquele povo tinha 7 pães para alimentar 4.000 pessoas. Talvez você pense que o que você tem em mãos não é nada. E eu não sei o que você tem em mãos, porque eu não sei qual é o problema que você está enfrentando. Mas eu tenho uma certeza, alguma coisa você tem em mãos para usar, para mudar esse quadro. E aquilo que você tem em mãos é perfeito. O número 7, que é a quantidade de pães que eles tinham, é perfeito para que Deus possa fazer um milagre na sua vida. Mas você precisa dar valor, você precisa ser grata àquilo que você tem em mãos. Olha para você ver como foi que aconteceu o milagre. Jesus identificou o que eles tinham. Os discípulos identificaram, poxa, o que nós temos aqui que dá para ser usado? E aí, ao invés de Jesus achar muito pouco, ao invés de Jesus reduzir a nada aquilo que ele tinha, ao invés, né, dele falar, só 7 pães para 4.000 homens, não, pode, larga para lá. É melhor a gente nem distribuir, é melhor a gente nem mexer. Porque é assim como a gente se comporta. A gente desvaloriza o pouco que a gente tem e às vezes é exatamente esse pouco que vai ser usado para mudar a nossa história, para nos tirar dessa situação. Aquele povo tinha 7 pães, mas Jesus pegou aqueles 7 pães e ele apresentou ao Senhor e ele deu graças. O milagre ainda não tinha acontecido. Ele agradeceu pelo pouco que ele tinha. E o milagre aconteceu após a manifestação de gratidão. E às vezes você, às vezes eu, nós não alcançamos o milagre, às vezes a nossa situação, às vezes o nosso quadro não muda porque nós somos ingratas com o que nós já temos. Valorize o que você tem hoje. E se o seu problema está no seu casamento, agradeça, porque pelo menos você tem um casamento. Entende? Seu esposo está dentro de casa. Eu não sei qual é o seu problema. Talvez você não consiga identificar nada que possa ser usado para que o milagre seja feito nessa área.
mas você tem alguma coisa. Você sempre tem alguma coisa para ser usado. Você só precisa identificar. Você só precisa valorizar o que você tem. Você só precisa ser grata ao que você tem. E aí sim, Jesus, ele faz um milagre. A partir da sua gratidão. Eu quero te ensinar uma equação que vai mudar a sua vida se você de fato usá-la. Jesus Cristo mais gratidão mais o que você tem em mãos hoje é igual à solução do seu problema. Você tem Jesus? Você é grato pelo que você tem em mãos hoje, ainda que pareça pouco? E você identifica e valoriza o que você tem em mãos? Então pronto, aí está a solução do seu problema. Com ingratidão você não consegue. Com ingratidão você não consegue chegar a lugar algum. Nós precisamos aprender a valorizar o que nós julgamos pouco, porque em Deus não existe pouco. Em Deus tudo é suficiente. Em Cristo, nas mãos de Cristo, debaixo de gratidão, tudo é suficiente. Você sabe uma outra coisa que eu identifico nesse texto? A gente não identifica muitas pessoas com muitos pães nesse cenário. Provavelmente, uma pessoa só era portadora desses 7 pães, ou uma ou duas pessoas. E você sabe o que eu identifico? Que o pão é nosso. A palavra, quando o Senhor Jesus Cristo ele nos ensina a orar, ele não fala assim: o pão meu de cada dia me dá hoje. A palavra do Senhor fala que o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão é nosso. Nós precisamos ter esse coração grato, esse coração abençoador. Entende? Ninguém tem tão pouco que não possa abençoar. Então, com o pouco que você tem, seja uma abençoadora. Compartilha. Se você está em Cristo, nada que você tem é só seu. Mas se você está em Cristo e você não tem condição, não tem cabimento de você passar necessidade sozinha em Cristo. No corpo de Cristo, não. No corpo de Cristo, não. Por quê? Porque o pão é nosso. Essa pessoa que apresentou esses pães lá, ela entendeu isso. É pouco, mas é nosso. O pão é nosso. Então, minha irmã, você não tem que sofrer sozinha. Você só precisa estar posicionada em Cristo, no seu lugar do corpo. Que Cristo ele vai manifestar as pessoas corretas para te ajudar. Ele vai te aproximar, ele vai te revelar as pessoas certas que vão te ajudar no seu problema. Por quê? Porque é tudo nosso. Porque nós somos um. Se você está mal, eu também fico mal. Se você está em dificuldade, eu também estou em dificuldade. Aquilo que eu tenho, ele não é só meu mais. E deve ser usado para ajudar você na sua dor, para ajudar você no seu problema. Então, avalia. Para refletir agora na sua vida. Lembra da equação. Você está em Cristo? Você tem Cristo? Você é grata? O que você tem em mãos para resolver isso? E aí, o seu problema será solucionado. E se de alguma maneira, se por algum motivo está faltando ou Cristo, ou gratidão, ou você não conseguiu identificar o que você tem em mãos e valorizar,
para que essa solução, para que você alcance a solução deste problema, eu te aconselho a parar tudo agora. Para tudo agora. Se é falta de Cristo, em nome de Jesus, se arrependa, minha irmã. Fala, olha, Senhor Jesus Cristo, eu me afastei de Ti, eu me desviei, eu assumi o controle, eu tomei o controle de Você, eu não estou sentindo mais a Sua presença na minha vida. Se arrependa, peça perdão e se volte para Cristo agora, minha irmã, agora. Agora, se você não consegue enxergar aquilo que você tem, se você não consegue ser grata àquilo que você tem, em nome de Jesus, também se arrependa da ingratidão. Sabe por quê? Porque o que você tem é o suficiente. E o que você tem? Você tem vida, é o suficiente. Você tem família, é o suficiente. Você tem filhos, é o suficiente. Você tem saúde, é o suficiente. Porque os pães ali, o número 7, ele simboliza isso, a perfeição. O que você tem já é perfeito para Deus fazer o milagre. Você tem fé? Você tem ouvido para ouvir a palavra de Deus? O que você tem hoje é isso aí. É o suficiente. Você tem amigos? Você tem uma congregação a qual você faz parte? É o suficiente. Só coloca nas mãos do Senhor, apresenta diante dele, olha, o que eu tenho é isso. Me parece pouco, me perdoa. Coloca mais gratidão no meu coração. Mas é isso que eu tenho. Seja grata ao que você tem. E aí, o seu problema será solucionado. Muitas vezes nós não alcançamos a resolução dos nossos conflitos, dos nossos problemas, porque nós somos ingratos e nós não sabemos valorizar e trabalhar com aquilo que nós temos. Talvez você teria vergonha de apresentar 5 pães, né? 7 pães, na verdade. Talvez você teria vergonha de apresentar os 7 pães. Não, são 4.000 pessoas, né? Eu tenho só 7 pãezinhos. Não, isso aqui não é nada. Em vista desse problema todo, em vista desse conflito tão grande, em vista dessa adversidade tão grande, esses 7 pãezinhos aqui não é nada. Mas é esse nada, é isso que você está reduzindo a nada que Jesus vai usar para fazer um milagre na sua vida. Então, seja grata. Seja grata ao que você tem. Valoriza o que você tem. Às vezes você não está num nível maior pela ingratidão com o que já tem. Então, valorize o que você tem nas mãos hoje. Aplica nas mãos do Senhor o que você tem hoje com o coração grato. E os seus problemas serão solucionados. Nunca mais reduza a nada aquilo que você tem em mãos. Tudo tem propósito nessa vida. Tudo tem valor nessa vida. Nós só precisamos valorizar aquilo que nós temos. Que você tem. Que você tem em mãos hoje. Que possa ser aplicado. Você tem fé, minha irmã? Você tem fé? Então usa essa fé agora e fala com o Senhor e confia nele e valoriza o que você tem, que ele é poderoso para fazer. Ele não mudou. Ele se compadece de você, ele se compadece dessa situação que você se encontra. Ele não vai te despedir sem alimento, porque ele não quer que você morra no percurso. Ele não quer que você morra no caminho. Então você parou nesse vídeo aqui para ser alimentada pelo Senhor. Para ser alimentada. Para que você possa prosseguir. Mas prosseguir com o seu problema solucionado, entende?
Jesus, ele resolveu o problema daquele povo antes de mandar eles irem. Porque ele sabia, se eles fossem embora com aquele problema que era a fome, eles poderiam morrer pelo caminho. Então, se você parou aqui, é o momento de você se abastecer. É o momento de você se alimentar para você continuar, para você prosseguir. Então, para tudo. Não prossiga diante desse problema sem antes identificar os elementos dessa equação. Jesus. Gratidão. Valorização do que eu tenho em mãos. Identifica. Tá tudo em dia? Jesus em você. Você tem Jesus? Jesus tem você? Beleza? E aí, você é grato? Você agradeceu ao que você tem? Você agradeceu por ter chegado até aqui? Você está tendo problema com seu marido? Você agradeceu porque você tem um marido para ter problema? Você tem problema com seus filhos? Você agradeceu porque você tem um filho para ter problema? Você está tendo problema no serviço? Você agradeceu porque você tem um serviço para ter problema? Você tem um coração grato? Você tem esse coração? Então, ok. E o que eu tenho em mãos para que eu possa conseguir resolver esse problema? Que você tem, que está relacionado de alguma maneira a essa situação, que você pode colocar nas mãos do Senhor para que Ele possa multiplicar. Você tem amor? Olha. Você tem fé? Você tem esperança? Você tem 10 reais na carteira? 5 reais? Algumas moedas? O que você tem? Pensa nisso, meu irmão. Pensa nisso, porque você não está nesse vídeo em vão. Eu não iria gravar esse vídeo hoje, mas o Senhor, Ele me constrangeu, Ele me impeliu a vir aqui falar com você. Não prossiga com esse problema. Faça uma autoavaliação. Muda o foco. Talvez o seu foco está na quantidade. E nunca foi. Para Cristo, a quantidade nunca foi um problema. Mas o seu coração, sim. Mas a maneira como você vê, a gratidão do seu coração, pode ser um problema. Entende? Então, em nome de Jesus Cristo, minha irmã, não passa daqui para frente. Que hoje seja um divisor de águas nas suas vidas. E quando você sair desse vídeo, após ter compartilhado com toda a sua agenda, em nome de Jesus, você saia cheio de esperança, você saia valorizando cada coisa. Você tem o hoje e o hoje já é o suficiente. Você tem tempo, você tem vida, você tem amigos, você tem, principalmente, você tem Jesus. Então, não desanima, não retroceda. Cristo, Ele se compadece de você. Ele se compadece da sua situação. E Ele tem prazer em te ver bem. Ele tem prazer em te ver saciada. Então, somente volte-se para Ele. Entende? Não tem como. Deixa eu falar para você. A palavra do Senhor fala que nós somos o corpo de Cristo. A palavra do Senhor também fala que o pão é nosso, porque nós somos só um. Não tem como você viver uma vida solitária fazendo parte desse corpo. Se você já faz parte do corpo de Cristo, se você aceitou Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida, não faz sentido algum você estar sozinha. Valoriza o que você tem. Você tem irmãos em Cristo. Entende? Você tem uma congregação. Pede ao Senhor uma direção para Ele te aproximar das pessoas certas. Você não pode estar sozinha fazendo parte do corpo. Você não pode passar necessidade, gente, fazendo parte do corpo de Cristo. Então, valoriza isso.
Tenha consciência disso. Você não está só. Peça ajuda, minha irmã. Seja humilde. Peça ajuda. Valoriza o que você tem. Você tem a voz. Você tem pessoas ao seu redor. Você tem a palavra de Deus que está sendo liberada para você hoje. Valoriza e peça ajuda. Valorize seus irmãos. Quando você reconhece que você precisa de um irmão, você não está fazendo um favor. Ele não está te fazendo um favor, não. Pelo contrário, ele está manifestando o ministério dele. Ele está manifestando o Cristo em nós. Entende? E nós somos isso, é um pelo outro, é um atendendo às necessidades do outro. É isso que Cristo nos ensinou. Então, não fica aí sofrendo sozinha. Não fica aí morrendo aos poucos. Cristo não tem prazer nisso. Não seja orgulhosa, minha irmã. Reconheça o que você tem hoje e queira sair dessa situação a qual você se encontra. Em nome de Jesus Cristo é o que eu te peço. Não morra sozinha. Não desvalorize as pessoas que o Senhor colocou no seu caminho. Não desvalorize essa oportunidade que Deus está te dando agora. Pode parecer pouco, mas é esse pouco que Deus vai usar para mudar a sua história. Amém, minha irmã? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Eu estou aqui torcendo por você. Eu gostaria muito da ajuda de vocês em compartilhar esses vídeos, em se inscrever no canal, em comentar aqui, porque o YouTube ele entende a relevância do canal através da movimentação do canal. Gente, eu mando esses vídeos na minha lista de telefone eu tenho mais de 600 pessoas e eu mando para muitas. Se todas as pessoas que me seguem nas redes sociais, lá no Instagram, por exemplo, e as pessoas que eu tenho nos meus contatos no telefone, se todas as pessoas me seguissem aqui, esse canal, ele não estava com menos de 5.000 pessoas. E hoje nós somos 120 e eu sou muito grata a vocês por estarem aqui comigo. Mas é vocês, que parece pouco aqui, mas é vocês que Deus vai usar para multiplicar os seguidores desse canal, para fazer a palavra de Deus chegar em mais pessoas. Em nome de Jesus, é isso que eu peço para vocês. Compartilha, se inscreve se você ainda não é inscrita, comenta aqui. Eu já falei para vocês podem deixar sugestões de tema, situações que vocês gostariam de ver à luz da Bíblia. Eu vou ter muito prazer em trazer para vocês. Então, encarecidamente eu peço, me ajudem, por favor. Que Deus abençoe vocês, que Deus projete luz na vida de vocês, que você possa reconhecer aquilo que você tem em mãos, porque 7 pães e os 7 é a perfeição. O que você tem em mãos é perfeito para Deus mudar a sua história. Você precisa valorizar aquilo que você tem. Então, fica com Deus, que Deus abençoe vocês. Ó, um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.